eu abençoo em nome de Jesus. Porque de verdade é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que está pregando nesse altar desde as 19 horas. E o pastor Fábio começou a falar o que aqui quando o culto começou, gente? O louvor mesmo foi começar umas 7h12, porque eu olhei. O pastor Fábio soltou os primeiros acordes, ele começou a falar sobre o que aqui? Quem lembra? Ele começou a falar sobre fé. Ele começou a falar sobre uma fé que precisa se desenvolver. Eu falei, Senhor, então é isso. O Senhor quer falar conosco sobre a fé. Então não é no Antigo Testamento. Não é. Está aqui. Era Jeremias 18. Não é Jeremias 18 que o Senhor quer falar. Não é. Não é, Senhor. Vai ser em Romanos capítulo 4. Oh, Senhor. Existem muitas formas de se viver a vida. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou ser rápida, vou ser objetiva. Não vou demorar não. Não vou demorar não. Abençoa a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, ela não vai demorar não. Não. Coisa rápida. Então você tem que ficar aqui, ó. Ligadinho, só um pouquinho. Ligadinho comigo aqui, ó. Ligadinho comigo. Existem muitas formas de se viver a vida. Muitas formas de se viver a vida. Existem pessoas que, nesse tempo de verão, nesse feriado de carnaval, viveram a vida e vivem a sua vida de uma forma. Eles vivem a sua vida pela diversão, pelo prazer. Já existem outras pessoas que, talvez você conheça alguém assim, que vive a sua vida pelos problemas, em função dos problemas. Você conhece alguém assim? Gente que, se a vida dela não estiver girando em torno de um problema, se ela não tiver uma reclamaçãozinha para fazer, meu Deus do céu, um probleminha para murmurar, para falar, a forma dela de estabelecer a vida foi essa. Outros vivem a vida pela aventura. Quem conhece alguém assim? Se o negócio estiver muito monótono, já não quero não. Tem que ser uma aventura nova a cada dia, né? Uma novidade a cada dia. Meu Deus! Existem muitas formas de viver a vida. Mas nessa noite eu quero convidar você a pensar na melhor forma de viver a vida. E a melhor forma de viver a vida é viver essa vida pela fé. A melhor forma de viver a vida não é pelo prazer. A melhor forma de viver a vida não é em função dos seus problemas. A melhor forma de viver a vida não é buscando aventuras. A melhor forma de viver a vida é viver pela fé. Por isso, haverá um rebuliço no seu coração essa noite, te impulsionando, te levando a viver pela fé. A vida que se vive pela fé. E o texto que eu vou ler com vocês é Romanos capítulo 4. Fala sobre Abraão, a história de Abraão, e eu quero que você acompanhe comigo versículo por versículo e fique ligado. Diz assim a palavra: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. E aqui está a primeira coisa, Leandro, que nós vamos entender. Paulo começa colocando uma pergunta, Patrick: o que nós vamos dizer do nosso grande Abraão? O que nós vamos dizer do nosso pai da fé segundo a carne? E Paulo diz:
Olha, se Abraão foi justificado pela carne e pelas obras, então ele tem que se gloriar. Ele é o cara mesmo. Se o nosso pai Abraão é uma referência para nós, pelas obras que ele fez, segundo a carne, segundo ele mesmo, então ele tem que se gloriar mesmo, mas não diante de Deus, diz a palavra. Então, quando Paulo diz isso, que se Abraão é o grande Abraão pelas obras que ele realizou e não pela fé, a glória dele está diante de algo, de alguém, só que não é o Senhor, não é Deus. E nessa noite eu preciso te perguntar, sua glória está diante de quem? Porque existem pessoas que estão vivendo a sua vida para terem sua glória diante de si mesmo. Então são pessoas que servem ao próprio ego. São pessoas que vivem para servir as próprias necessidades. São pessoas que vivem de acordo com sua própria consciência. Então podem se gloriar nas decisões que tomam. Podem se gloriar nas estratégias que utilizam para satisfazer as suas necessidades. Então, as obras que você tem realizado para a sua vida, pela sua vida, não são diante de Deus, mas são diante de você mesmo. Então a glória é sua. Você é o cara, hein? Você é a cara. Mas o que está acontecendo na sua vida, se as decisões são suas, se as obras são suas, a glória pode até ser sua, só não é de Deus. Não. Existem pessoas que vivem as suas vidas, tomam as suas decisões e fazem as suas escolhas para terem uma glória, para obterem uma glória diante dos outros. Não sei se você conhece alguém assim, mas é aquela pessoa que vive para corresponder à expectativa de alguém. Já viu alguém assim? Conhece alguém assim? Então ela trabalha, então ele toma decisões, então ele realiza, então ele tem um ministério, ela tem um ministério, porque ela quer ser vista, ele quer ser visto, quer que as pessoas reconheçam, quer que as pessoas percebam, quer que as pessoas identifiquem o seu valor. E se você não faz isso por essa pessoa, a sua motivação vai embora, a frustração vem, a frustração bate na porta do coração. Por quê? Porque o que ela está realizando não é diante de Deus, é diante dos outros. É para os outros. E é possível realizar grandes obras para os outros. Só que a sua glória é diante dos outros, só não é diante de Deus. E eu quero perguntar para você essa noite o que você vai decidir para a sua vida. Porque o que nós aprendemos com Abraão é que como aquilo que ele realizou, aquilo que ele operou, não foi na carne, não foi por obras, mas foi pela fé, porque foi o pai da fé. Ele fez diante de Deus, para a glória de Deus. E eu pergunto, diante de quem você está vivendo a sua vida? Se diante da sua própria consciência, essa não é a melhor forma de viver a sua vida. Se diante das expectativas do outro, essa não é a melhor forma de viver a sua vida. Mas se você quer viver uma vida que vale a pena, viva para a glória de Deus, viva diante de Deus, e você só consegue fazer isso pela fé. O texto continua dizendo, pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E eu quero que você preste bastante atenção, porque esse texto, o capítulo inteiro de Romanos 4, Benedita vai fazendo um tempo inteiro, tá? O oposto entre as obras da carne e as obras da fé. O que se faz
pela obra, mãos humanas, e o que se faz pela fé. E o versículo 4 diz que aquele que faz qualquer obra, não lhe era imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, mais ou menos assim, fala, me lembra seu nome, mãe de Renan. Rosiane. Rosiane. É mais ou menos assim. Se você faz uma obra, você não fez essa obra por graça. Você fez por dívida. Vamos imaginar um trabalho que você realize. Uma pessoa te contrata, você vai lá e faz do seu melhor, faz do seu jeito, do seu profissionalismo, do seu cuidado. Você vai lá e no final daquele dia, aquela pessoa tem com você uma dívida. Ela tem que te pagar, você está entendendo? Por quê? Porque você fez uma obra na força do seu braço. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Quando você faz uma obra segundo a sua força e o seu braço, isso não é graça. Isso gera uma dívida. Então é por isso que o senso de dívida vem sobre os nossos corações, tantas vezes, quando a gente está fazendo algo por alguém que a gente ama. Às vezes, quando você faz por um filho, às vezes, quando você faz por um esposo, às vezes, quando você faz por uma esposa, às vezes, quando você faz por um vizinho, que não reconhece o que você faz. É bom quando a gente pode fazer algo por alguém que reconhece, não é? Poxa, tão maravilhoso. Mas nem sempre é assim. E quando você faz algo por alguém que você faz com a força do seu braço, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que no final do dia, você precisa receber o seu galardão, a sua dívida. Essa pessoa passa a ter uma dívida com você, porque aquilo que você fez por ela, você fez na força do seu braço. É por isso que às vezes a gente tem a experiência de sentir assim, poxa, fulano está jogando na minha cara o que fez por mim. Quem já teve essa experiência? Quem já viveu isso? Quem já sentiu isso? Poxa, fulano está me cobrando que fez isso por mim? Às vezes a gente cobra. E se você não estava autoconsciente a esse respeito, é importante que você comece a pensar sobre isso. Porque se você precisa cobrar a alguém alguma coisa que você fez, é porque quando você fez, você estava fazendo na sua força. Você não estava fazendo na força que vem do Senhor. Então, se você fez algo, Ele tem que te pagar, tá certo. Aí você tem que cobrar. Ele tem uma dívida com você, tá certo. Ela tem uma dívida contigo, porque você fez na tua força, e foi difícil, e te custou, então você cobra, e às vezes cobra sem perceber, mas cobra. O Espírito Santo está falando com você, que o que você faz, na força do teu braço, gera uma dívida entre você e a outra pessoa. Mas nessa noite eu quero profetizar aqui sobre as famílias que estão aqui, que o que você fizer pelos seus filhos, o que você fizer pelo seu marido, o que você fizer pelas pessoas que você ama, você não vai mais fazer na força do seu braço, mas você vai fazer na força do Senhor, e não haverá dívida entre vocês. Da mesma maneira como às vezes eu atendo pessoas que acumulam dívidas não pagas. Eu atendo no consultório pessoas assim. Eu atendo aqui na igreja pessoas assim, que vão se tornando acumuladores de dívidas não pagas. Porque eu fiz isso por fulano, fulano não reconheceu, eu fiz isso por Beltrana,
Beltrana não reconheceu. Eu fiz isso pela minha casa, eu fiz isso pelo meu patrão não me valorizou. E a cada vez o ombro vai pesando mais e mais e mais e mais, acumulando dívidas que jamais serão pagas. Quem sabe você tem sido visitado pela tristeza, pela amargura, pela angústia, porque você tem acumulado dívidas. Você tem alimentado na sua mente que muitas pessoas te devem. E sabe qual é a pior dívida? É aquela que você acredita que Deus tem com você. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, mas alguém que fez para o Senhor e fez muito para o Senhor, Charles. Fez muito. Não tinha hora. Já viu alguém assim? Sabe aquele servo ou aquela serva que não tem hora, a hora que precisar dele, a hora que precisar dela, tá ali, tá servindo, tá abençoando, tá ajudando, e não importa no que é, ela vai lá, ela vai ajudar, ela vai servir, é para Jesus, eu vou fazer. Mas quando você está fazendo na força do seu braço, quando a sua motivação não é a fé, quando você está fazendo na força do seu braço, sabe o que acontece? Você começa a achar que Deus tem uma dívida contigo. Poxa, como é que eu fiz tudo isso para Deus? E Deus não pagou. Como é que eu entreguei meu tempo desse jeito para Deus e Deus não me abençoou? Olha só, é o senso de dívida batendo mais uma vez na sua porta. Sabe por quê? Porque você pode estar fazendo para Deus, mas a força que te movimenta pode não ser Deus. A força que te movimenta pode ser a tua carne, pode ser as tuas emoções, pode ser a sua sociabilidade. E se isso acontecer, o senso de dívida mais cedo ou mais tarde vai bater aí, você vai cobrar ao Senhor. Por que Ele não me abençoou ainda? Por que Ele não me deu o que eu preciso ainda? Depois de tudo que eu fiz por Ele. E a Bíblia está nos dizendo que essa não foi a história de Abraão. Versículo 5 diz: mas aquele que não pratica, não é pela obra, não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Presta bem atenção. Vou explicar. Versículo 6, Paulo está lembrando. Davi já dizia: bem-aventurado o homem a quem Deus diz, esse é justo, e não fez obra nenhuma. É justa, não é por aquilo que ela fez pelo marido, pelo filho, pelo vizinho. É justo, não é por aquilo que ele fez pela igreja. Não. Bem-aventurado, Davi já dizia isso, olha, Paulo lembrando. Davi já dizia: bem-aventurado aquele que Deus diz, é justo, mas não fez obra nenhuma. Dizendo, olha o que Deus diz sobre essa pessoa, que é bem-aventurada não pelas obras. Olha o que Deus diz: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então presta muita atenção no que eu vou dizer para você. O fazer, a força do seu braço, a tentativa de resolver os problemas da sua casa com as suas estratégias, pela força do seu braço, a tentativa de levar um ministério na força do seu braço, não é isso que te torna mais digno, não é isso que te torna bem-aventurado, não é isso que te torna bem-sucedida, mas o que te torna bem-sucedida é ter os pecados perdoados pelo Senhor.
faz de você uma pessoa especial não é o que você faz para Deus. O que faz de você uma pessoa especial na sua casa não é nem o que você faz por eles. O que faz de você uma pessoa especial é você, como Abraão, ser um homem, uma mulher cheio de fé. Cheio de fé. E de coração quebrantado. Pastor, eu quero sair daqui como próspero hoje. Eu quero sair daqui como bem-aventurado hoje. É simples. A Bíblia diz: olha, bem-aventurado aquele que recebe perdão para as suas maldades. Bem-aventurado aqueles cujos pecados são cobertos pela graça, pelo perdão. Você sabe o que é viver uma vida pela fé? É uma vida de quem se arrepende todos os dias pelo pecado. Pelo pecado. Senhor, perdoa a minha vida, perdoa meu coração. Perdoa o que passa no meu pensamento. Perdoa a palavra que sai da minha boca. Perdoa a palavra que deveria sair da minha boca e não sai. Perdoa o pecado da omissão. Quando você faz isso, você se parece com Abraão, porque Abraão era assim, está dizendo a palavra. É essa vida que se vive pela fé. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Bem-aventurado aquele que tem os pecados perdoados, mas você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, e para fazer isso você precisa de fé. A fé de que você vai rasgar o coração para Jesus e falar: Jesus, o Senhor sabe o que eu fiz, ninguém nem sabe, mas o Senhor sabe. Eu quero te pedir perdão. E se você fizer isso nessa noite, mulher, você é bem-aventurada. Homem, você é bem-aventurado. Você está entendendo isso? Vamos lá para o versículo 16 agora. Diz assim a palavra no versículo 16: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Ah, gente, temos que ler de novo. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. É pela fé. Há uma distinção que nós precisamos fazer, e agora Paulo está explicando por que tem que ser pela fé, por que não pode ser pela obra, porque se for pela fé vai ser pela graça, se for pela obra vai ser pelo merecimento. Diga assim: obra é merecimento, trabalho é merecimento. Você está entendendo isso? Então, quando você trabalha e recebe pelo seu trabalho, você está recebendo por merecimento. Mas fé não é isso. Diga assim: fé é graça. Fé é graça. E a graça vem de Deus. Você tem que entender isso. Você tem que discernir isso nessa noite. O merecimento, você vai viver como a sua vida? Que tipo de vida você quer viver? Porque se você quer viver uma vida por merecimento, você vai ser um acumulador de dívidas. Você já entendeu? Se você vai viver uma vida por merecimento, por aquilo que a sua força pode produzir, você vai achar que as pessoas te devem, você vai achar que Deus te deve. Se você viver a sua vida por merecimento, você vai cansar, porque chega uma hora que as nossas forças acabam, Jéssica.
Mas nessa noite você pode decidir que vai viver não uma vida pelo merecimento, mas você pode decidir que vai viver uma vida pela graça. Porque no merecimento, você tem que trabalhar todos os dias. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre relacionamentos, que talvez você nunca tenha aprendido. Vou te falar uma coisa completamente nova. Nos relacionamentos que você leva no merecimento, você vai fazer 99 vezes. Mas se você não fizer 100, você vai ficar devendo. Você pode ser compreensiva 99 vezes. Não vai ser suficiente. Você sempre vai ter que fazer algo mais, Janilson. Você sempre estará em falta, Wagner. Patrick, sempre restará algo que você poderia ter feito e você não fez. Isso é merecimento. O merecimento você tem que lutar todos os dias para conquistar. Mas na graça, essa conquista já aconteceu de uma vez por todas na cruz do Calvário. Eu não preciso trabalhar e me desgastar e me cansar e sofrer e acumular dívidas, quando aquilo que eu faço pela fé, eu faço em graça, uma graça que já foi conquistada para mim na cruz do Calvário. Então eu te sirvo, Cristina, não na minha força, mas eu te sirvo na graça do Senhor Jesus, e eu me movo na graça do Senhor Jesus. Então não há dívidas entre nós, porque minha fonte não é algo que eu tenha que conquistar, a minha fonte é algo que já foi conquistado. Então eu estou livre para te amar, eu estou livre para te servir, e eu estou livre para viver a minha vida com Deus. Eu não sei se você está entendendo porque Deus trouxe você aqui hoje. A graça já foi conquistada, o merecimento não. Você tem que fazer por merecer todo dia. Sabe? É claro, você vai entender o que eu vou te falar. Você vai entender o que eu vou te falar. Quando você todos os dias precisa provar a si mesma que você é bonita. Vocês mulheres vão entender o que eu vou falar. Como se você todos os dias tivesse que conquistar um entendimento, que você tivesse que se convencer de que você é bela, que você é especial, de que há um valor em você. Gente, isso é carne, isso é obra, isso não é fé. Mas você quer ver uma coisa? Pela fé, hein? Não tem salão de beleza que resolva isso, não tem. Mas quando você se move na graça e na fé, você se olha no espelho, sabe o que você vê? Você vê uma princesa todos os dias, porque você vê a imagem e semelhança de Deus. Você como mulher se move na graça até quando você estiver no espelho. Quando você para de se mover na graça, meu Deus, é uma ditadura da beleza todos os dias. Quando você, homem, tem que se mostrar forte todos os dias. Você tem que provar que você é capaz todos os dias. Você tem que provar que você é merecedor de respeito todos os dias. Você tem que provar que você é um homem digno todos os dias. Isso é cansativo, isso é pesado. Mas quando você sai da linha do merecimento e começa a se mover na linha da fé, na linha da graça, você aceita que já foi conquistado na cruz do Calvário. O seu caráter já foi lavado na cruz do Calvário. Você é um homem especial e a sua força vem do Senhor. Isso é graça. Isso não tem a ver com você, meu filho. Isso tem a ver com Jesus. Entende? E se alguém olhar para você e disser, você não é forte, você não é especial, você vai entender que essa pessoa está falando com você sobre o seu merecimento, mas você já não se move mais no merecimento. Você se move pela graça.
E quando essa pessoa disser isso para você, meu filho, com você mesmo que o Espírito está falando, você dirá: não me movo no merecimento mais. Eu me movo na graça. E pela graça de Jesus, eu já fui lavado. Eu sou um homem especial. Eu sou forte. Porque Deus está em mim. Amém, meu filho? Você está recebendo isso da parte do Senhor? Você vai sair desse peso, dessa dívida que você entrou, dívida dos outros com você, dívida sua com os outros, dívida de Deus com você. Você vai sair dessa ditadura da força do braço, de se tornar especial, de ter que provar todo. Você vai sair disso, porque você vai se mover pela graça em nome de Jesus. Pelo merecimento, a fonte acaba rápido. Pela graça, a fonte é inesgotável. Porque pelo merecimento é mais ou menos assim. A gente vai na motivação, a gente vai. Mas chega uma hora que, poxa, a motivação acaba. O gás acaba. Ó, na minha força, tô na minha força. Mas quando, Carol, você está se movendo na graça, quando o povo acha, não, agora ela vai cair. Agora acabou, agora não. Ih, não vai dar mais não. Ih. É nessa hora que você se sente fraca, que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza, porque você se move pela graça. Você escolheu viver a sua vida pela fé. É assim, Edileuza. Foi assim que Abraão escolheu viver. Vamos terminar essa palavra, vai lá no versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Agora nós vamos aprender, pastora, como é que é isso? É assim que eu termino essa palavra. Como é que é isso, pastora? Como que eu vou viver então pela fé? Eu já entendi que eu não quero viver pelo merecimento, eu quero me mover pela fé, eu quero viver como Abraão viveu. Como que nós vamos fazer isso? Olha o que a palavra diz. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você quer viver pela fé? Você quer se mover pela graça? Então comece a acreditar naquilo que parece impossível, porque Ele ressuscita mortos e Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Assim que Abraão viveu. Pastora, eu quero viver pela graça. A primeira coisa que você tem que fazer é isso aí. Começa a acreditar naquilo que parece impossível. Eita glória. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Você quer viver pela fé? Então creia contra a maré, creia contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É crer contra aquilo que se pode esperar. O que se pode esperar é que eu não vou conseguir. O que se pode esperar é que esse problema não vai se resolver. O que se pode esperar é que eu não vou realizar. Você quer viver pela fé? Creia contra aquilo que se pode esperar e creia naquilo que você nem consegue imaginar, porque a Bíblia diz que Ele é fiel para nos dar muito mais além do que pensamos ou pedimos. Você tem que se acostumar a isso aí, ó. Quero viver pela fé. É assim que Abraão viveu pela fé, foi assim. E não enfraqueceu sua fé. Ó o pastor Fábio aí falando, ó. Ele está falando disso. Como que Abraão fez? Não enfraqueceu a sua fé. Ah, gente, espera aí. Está na hora de intencionalmente você fortalecer a sua fé. Você tem que trazer para a sua vida aquilo que fortalece a sua fé. Por isso você tem que vir para a igreja. Ô, gente, eu gosto muito do verão, é bom.
A gente descansa, é férias, fica mais tempo com a família, mas que bom que acabou, gente. Vem para a igreja, povo de Deus. Vem para ouvir a palavra, vão cantar, e vão ver a comunhão, e vão orar, e vão subir monte, e vão orar nona, e vão embora, gente. Vamos alimentar a fé, porque Abraão viveu pela fé, porque não deixou ela enfraquecer. Agora, presta atenção. Tem gente que fica vendo o estoque de fé acabar. Ah, pelo amor de Deus, gente, eu não sou dessas não, pelo amor de Deus. Veja se você conhece alguém assim. Tá lá, gente, tá lá o estoque de arroz, tá lá. Vê se na casa de vocês tem alguém assim. O marido que faz as compras. Vê se é assim lá. Aí tá lá o pote de arroz de 5 quilos. Aí já consumiu 25%. Aí já consumiu 40%. No meu caso, isso é questão de dias, entendeu? Questão assim de uma semana, esse processo a gente vê acontecer, né? Aí tu foi acabando. Gente, quando é que é hora de comprar mais 5 quilos de arroz? Quando o último grão de arroz for para a panela? Seu marido é assim? Cadê o marido aqui, gente? Os maridos são assim. Quando acabar o último pedacinho, comer o último ovo, tem que comprar ovo. Mas agora que o último ovo acabou, acabou o fósforo. Já passaram por essa peleja, sua cara? Vai cozinhar, vai acender o fogo. Lá em casa o fogão é dos antigos ainda, né? Naquele chique de trim que se liga. Não, é dos antigos. Pensa, irmã de Jailma, pensa comigo. Vai esperar acabar o último palito de fósforo? Deixa lá no estoque, né? Tem que pegar uma caixinha. Não é assim, minha gente? Agora te perguntar. Tem crente que parece múmia paralítica. Você já viu uma múmia paralítica, gente? A pessoa já é uma múmia, ainda paralítica. A pessoa fica lá parada, vendo o estoque de fé acabar. Hein? Aí veio a luta, o estoque de fé estava 100%, estoque de fé estava 100%. Aí veio a luta, peleja, aí você lutou, aí baixou um cadinho, porque você lutou, né? Você teve que, um esforço de fé ali. Meu Deus do céu, gente. Isso é normal acontecer, pelo amor de Deus. Grandes lutas envolvem grandes investimentos de fé. Beleza, você viu que baixou, olha, 25% do seu estoque de fé. Aí veio outra luta no trabalho, foi mais 15%. Aí o estoque está acabando. Aí você fica lá igual uma múmia paralítica, vendo a fé acabar. E não vai repor, não. Como assim? Aí quando tem o último grãozinho de fé, tô fraco. Tô desanimada. Mas é claro, menina, como que você não vai estar desanimada? Você deixou o estoque de fé acabar. Abençoa a pessoa que é ao seu lado. Fala essa menina com ela, que ela vai entender melhor. Fala essa menina, não deixa o estoque de fé acabar, pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer, Abraão não enfraqueceu na fé. Tem alguém precisando renovar estoque de fé aí essa noite? Porque há aqui um Espírito que vai fazer multiplicar fé no seu coração essa noite. Vai reabastecer o seu pote de fé. Vai reabastecer o seu pote de fé. Em o nome de Jesus. Você tem que aprender isso. Você tem que caminhar na direção daquilo que te alimenta a fé, que não deixa a tua fé cair, que não deixa a tua fé enfraquecer. E para isso você tem que fazer todo dia. Não é vir na igreja uma vez ao mês, ouvir uma live lá uma vez a cada 30 dias. Não vai resolver. E não enfraqueceu a fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara. Ele que foi esperto, porque viver pela fé é assim, é parar de olhar para as circunstâncias. Porque se Abraão olhasse para ele, não tinha como ele acreditar que ia ter um neném, né? Ô Senhor,
aqui, Senhor, já faça assim, ó, já balança as pelancas tudo. Senhor, a minha mulher, eu não quero arrumar outra mulher não, mas tadinha, Senhor. Olha só, olha o papo da minha mulher, quase chega lá embaixo de tão velha. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Senhor, não, a Bíblia vai dizer que ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. É que com 100 anos o negócio já está amortecido mesmo. 100 anos, amortecidão. Amortecidaço. Sem chance. Mas o que é viver pela fé? Você quer sair daqui vivendo pela fé? Então você vai treinar os seus olhos a parar de olhar para as suas circunstâncias e olhar mais para Deus. Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para aquilo que você acha que vai conseguir. Pare de olhar para as suas condições. Você não vive pelas suas condições. Você não vive por aquilo que você pode fazer. Mas você vai decidir escolher viver pela fé. Então você vive por aquilo que Deus pode fazer. Ele não precisa das suas condições para fazer nada. Ele não precisa da minha força para fazer nada, vó. Ele pode fazer tudo com um piscar de olhos. Mas aí fica você toda deprimida. Onde você para. Ai, você olha para você. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Oh, Senhor, nesse trabalho eu vou prosperar como? Não vai ter jeito. Oh, Senhor, nessa enfermidade não vou ser curado não. O médico já disse que não tem jeito não para mim. Você vai treinar os seus olhos a não olhar o que você vê. Você entendeu? Você não vai olhar o que você vê. Você vai olhar aquilo que você não vê, Marcela. Porque aquilo que você vê é passageiro. Mas aquilo que você não vê, isso é que é eterno. Foi assim que Abraão decidiu viver a vida dele. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir um glória a Deus? Ele foi Abraão aprendendo a dar glória a Deus. Tem que dar mais glória a Deus mais vezes ao longo do dia, tá? Vocês, os pais de muitas crianças aí, presta atenção, pai de adolescente, pai de crianças, pai de adolescente, treinar a dar glória a Deus, entendeu? Vai sair aquela palavra, infeliz, não vai falar infeliz. Vai falar o quê? Glória a Deus. Tá vendo? Entendeu? Aí vem um nome para chamar de nome. Gente, presta atenção. Qualquer coisa pode ser um palavrão se for utilizado para ofender alguém. Pode ser uma palavra santinha, mas se você usar para ofender alguém, já é palavrão, tá certo? Já é xingamento, entendeu? Então nós vamos combinar. Criança fez bagunça, a gente fala o quê? Glória a Deus. Criança cheia de saúde, meu Deus. Ô Senhor. Hein? Chefe prova master. Nós vamos dizer o quê? Glória a Deus. Eu podia estar desempregado, mas não estou. Hein? Vai sentir aquela vontade de comer um doce. Vai abrir a geladeira, só tem água. Tá igual a Água do Paraíba. Abre a geladeira, parece filial da Água do Paraíba. Só água mesmo que você vê. Ai, que vontade de comer o doce. Vai falar o que nessa hora? Você podia estar doente e não poder beber água. Me lembro como se fosse hoje, cirurgia que eu fiz. Rosinete que me cuidou lá no hospital. Não podia beber água, que coisa terrível. Não podia beber água antes da cirurgia, nem no pós-cirúrgico.
O desespero era tão grande, o meu desespero era tão grande de sede, que Rosinete pegava, ó, pedacinhos de gelo e passava no meu lábio, que estava rachado de tantas horas sem beber água. Minha geladeira só tem água, pastora. Você vai dizer o quê? Glória a Deus, você pode beber água? Ô, glória! Você queria doce, Deus te deu água. É mais fit. Então, o que é isso? Que a pastora está brincando? Que a pastora... É para você entender que a mulher, o homem que escolhe viver pela fé, muda seu vocabulário, sua forma de ver as coisas na vida muda. Você está entendendo isso, sim ou não? E agora para acabar mesmo, agora é verdade mesmo. Acabou, verdade, verdade. Versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você quer viver pela fé? Não pelo merecimento? Quer viver pela graça, não pela sua força? Exalte o poder de Deus para fazer na sua vida. Reconheça o poder de Deus para fazer na sua vida. Olha só, eu não sei como você entrou aqui. Samuel, é Samuel, acertei, né? Samuel, 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 Samuel. Isso. É desse tipo. Eu quero que todas as crianças façam silêncio agora. Todas as crianças, silêncio. Porque eu vou falar a última frase desse culto. Última frase desse culto. Kelly, presta atenção que agora é muito importante. Você quer viver pela fé? Você quer parar de viver só por aquilo que você merece? Então passe a exaltar o poder de Deus para transformar a sua vida. Eu não sei como você entrou hoje aqui. Eu não preciso saber. Mas eu posso te afirmar que assim como Abraão creu, eu creio que Ele é poderoso para transformar você agora. Para virar a chave da sua história hoje. Não é amanhã, não é depois, é agora. E não importa o que você fez essa semana, não importa o que você estava pensando, não importa o que você estava sentindo quando você entrou aqui hoje, mas Ele tem poder para transformar agora o seu coração. E se você crer, você vai alcançar as mesmas bênçãos que Abraão alcançou, de ver o sobrenatural acontecer, de ver o impossível acontecer, de viver pela fé e de viver pela graça de Deus. Por isso, feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Então, feche os seus olhos, porque eu vou fazer um apelo. E eu peço que a igreja esteja orando, por favor. Igreja, interceda. Crianças, se acalmem em nome de Jesus. Eloá e Rafaela, em nome de Jesus. Prestem atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Porque eu quero saber, essa noite, quem é que precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo?